A redenção de Jesus, quando Jesus nos resgatou do império das trevas, nos salvou. E como nós que fomos resgatados do império das trevas, nós devemos se portar. E Efésios 4 está repleto disso, de Paulo nos aconselhando a como se portar, a como pensar, a como agir. É isso que nós devemos pensar. Será que o meu tempo livre, eu tenho tido um tempo com Deus? Será que o tempo em que eu deveria estar falando com Deus, que Ele deve estar me enchendo de Deus, eu estou me enchendo? Será que a minha postura em determinadas situações, em determinados lugares muda? Será que eu sou um Brenner aqui na igreja, sou um Brenner completamente diferente da minha escola, outro completamente diferente do meu curso? Será que eu paro para pensar nisso? E é essa reflexão que eu queria trazer à igreja. Que nós sejamos luz onde quer que nós fizemos a planta dos nossos pés. Lá em Mateus 5 vai dizer isso, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal se não dá gosto? Se o sal não dá gosto, ele perde a sua utilidade. Para que serve a luz se não para iluminar? Se a luz ela é colocada entre vários cobertores, a luz dela é apagada. Não é apagada, mas a gente não consegue ver aquela luz. Mais para frente, 4:23. Está aí? Efésios 4:23. Pula mais 24. E a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. À medida que você conhece o caminho à verdade, essa verdade te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E a partir do momento que você conhece Jesus, a sua vida começa a mudar. Porque antes você pensava de um jeito, antes você estava no império das trevas, hoje já não mais. Porque Jesus ele se entregou naquela cruz. Alguém pode dizer amém? Ele se entregou por você, pecador, imerecedor, se entregou por mim, nunca mereci. E Ele se entregou por nós para que nós pudéssemos viver uma nova natureza, uma vida que nós não somos escravos do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós temos direito de ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus! Sabe o peso de ser chamado de filho de Deus? Eu até me emociono de falar, eu sou o filho do meu pai. Não do meu pai terreno, mas do meu pai que está no céu. Isso é maravilhoso. Enfim, o próximo. Por isso deixando a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do corpo de Cristo. Paulo vai dizer, e ele cita mais para frente, várias coisas, vários tipos de posicionamentos que antes nós tínhamos, e agora que nós conhecemos a verdade que está em Jesus, nós não devemos fazer. E eu acho muito valiosa essa leitura. Mais para frente, na oportunidade, eu peço que vocês leiam Efésios 4 inteiro. Tudo que Paulo ele fala, ele exorta a igreja de Éfeso, é muito precioso. O que eu queria falar com vocês, alguém pode abrir para mim, está diferente do que lá em Lucas 9:23. Alguém pode abrir aí para mim, por favor? Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem os que vós vedes. É Lucas 9:23. Amém, glória a Deus. Eu dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. O que Cristo quer dizer com isso? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É literalmente isso. A palavra é renúncia. A palavra que define isso que Cristo quer dizer para nós é renúncia. Porque pensa da seguinte forma: eu amo a minha mãe, correto? Todos compreendem dessa forma? Imagina que todo dia eu quero estar com a minha mãe, mas eu faço coisas que desagradam ela. Eu faço coisas que impedem a nossa convivência ser uma convivência tranquila, uma convivência boa. É isso que acontece quando nós queremos seguir a Cristo, mas não obedecemos os seus mandamentos.
não tomamos a postura verdadeira de verdadeiros cristãos, aqueles que seguem a Cristo, imitadores de Cristo. A palavra cristão quer dizer isso. Nós somos imitadores de Cristo. Nós levamos a palavra de Cristo, de Jesus Cristo, como a verdade, a nossa verdade de vida. O Evangelho é a nossa verdade de vida. Então, como é que você pode viver de uma forma falando essa é a minha verdade e viver de uma forma totalmente contrária à verdade que você acredita? Então, Jesus fala isso: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. É isso que nós devemos fazer, negar as nossas próprias vontades, as nossas próprias concupiscências, aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, que a nossa carne, elas ministraram aqui: reina o Espírito sobre a carne. E a palavra de Deus diz: o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aleluia. O meu ser entre carne e espírito. Às vezes, essa batalha entre a carne e o espírito é muito difícil de vencer, mas é por isso que Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Onde está perto, onde você sabe que talvez você não consiga seguir adiante, Deus te estende a mão e fala: vem, filho, que eu vou te ajudar. E por isso, nós precisamos sempre andar pautado aqui, ó, a palavra de Deus, porque é aqui que nós temos comunhão com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa Bíblia, ela foi escrita pelos discípulos de Jesus, aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essa Bíblia. Então, as palavras da verdade se contêm no livro que conta sobre a vida de Jesus, sobre a verdade que está em Jesus. Por isso que é tão importante a leitura bíblica. Todas essas coisas caminham juntas: oração, jejum, leitura bíblica, renúncia, tudo isso faz parte da nossa vida, de povo de Deus, faz parte da nossa vida. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então, que nós devemos entender que se nós queremos verdadeiramente, fatidicamente servir ao Senhor, seguir o caminho do Senhor, nós não podemos andar como nós mesmos achamos que devemos. Nós devemos andar conforme Cristo nos ensina, conforme Cristo nos aponta. Isso é poderoso, porque tem muitas coisas que às vezes eu falo: Deus, aqui vai ser difícil, cara. Isso aqui é tão difícil de renunciar, mas onde eu encontro força em Jesus. Nós devemos sempre lembrar disso, mesmo que seja difícil, mesmo que as situações sejam difíceis. A força eu encontro em Jesus. Quando eu lembro de renúncia, eu lembro lá de Êxodo, quando o povo estava saindo do deserto. E o povo reclamava muito, né? Eu preferi o Egito, porque a comida de lá era melhor, a coisa de lá era melhor. Era melhor? Não era, eles eram escravos no Egito. E às vezes a gente para pensar e fala: como é que eles falam que lá era melhor? Sendo que eles eram escravos, sendo que eles eram escravizados, maltratados, e oraram tanto, pediram tanto ao Senhor que libertasse-os de lá. E a gente começa a parar para pensar: cara, eu faço a mesma coisa. Aí você lembra, você faz a mesma coisa? Como assim você faz a mesma coisa? Eu faço a mesma coisa quando eu chego para Deus e falo: Deus, eu não quero renunciar a isso. Às vezes não é uma fala, mas é uma postura. Você consegue entender isso? Às vezes não é uma fala, eu não digo: Deus, eu não quero, mas a minha postura mostra que eu não quero. Porque nós temos livre-arbítrio. Deus trabalho aqui. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós sabemos as nossas próprias decisões e fazemos aquilo que nós decidimos fazer. Deus nos deu essa liberdade. E quando você fala: Deus, é difícil renunciar, isso aqui, mas a decisão é sua. Se trata de você decidir e fazer. Se você realmente ama a Deus, aquilo que você sabe que desagrada a Ele, é o que você deve deixar de fazer, você deve renunciar. Quão difícil seja, às vezes é algo tão bobo. Alguém que mente pode não ser algo bobo para essa pessoa, mas a vista de todos é algo tão bobo, mas para aquela pessoa é tão difícil renunciar a mentira. Mas a força que você encontra para renunciar a mentira, ela está em Deus. E também se trata de você decidir renunciar a mentira. E o que eu quis dizer com o povo do deserto? Às vezes a gente faz a mesma coisa, porque quando eu decidi verdadeiramente viver a minha vida com Cristo, porque eu fui criado em berço cristão, fui criado em berço evangélico. Meu pai e minha mãe me educaram muito bem. Deus abençoe a vida de vocês.
Vocês são verdadeiros semeadores do reino. Tudo que eu tenho, eu devo a vocês, todo o conhecimento, todos os ensinamentos. Mas pelas minhas próprias decisões individuais, pelo meu próprio egoísmo, um tempo eu passei longe do Senhor. E esse tempo foi um tempo que, à medida que eu ia vendo, as coisas iam acontecendo de ruim. E parecia que as coisas só pioravam, eu não me sentia mais feliz, não me sentia mais alegre. E aí eu lembrei, eu estou reclamando de estar num lugar que Deus sempre levou para me tirar. Você consegue entender isso? Eu estou vivendo uma vida de pecado, a qual Deus se entregou para me redimir deles lá naquela cruz. É como se eu vivesse uma vida e não ligasse, Jesus se entregou por mim naquela cruz, mas eu fingi que eu não sei disso. Eu não sei disso, isso não me importa. Você não deveria me importar. Porque mesmo eu sendo pecador, mesmo eu não tendo nada de bom dentro de mim, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele se entregou por nós. E aí eu comecei a me lembrar e refletir, Senhor, eu entendo por que eu sinto tanta tristeza. Porque muitas das vezes eu não me sinto feliz. Porque muitas das vezes parece que tudo está dando errado. Porque eu estou indo pelo caminho errado. E aí, à medida que eu fui me posicionando e voltando a andar nos caminhos de Cristo, as coisas pareceram que pioraram. Mas não de forma assim como elas eram. Eu comecei a sentir alegria, eu comecei a sentir propósito. Mas eu comecei a perder amigos. Comecei a perder pessoas que estavam do meu lado, pessoas que se diziam minhas amigas, pessoas que estavam do meu lado e falavam, Breno, você pode contar comigo para tudo. Naquela época eu não entendia por que eu perdi essas pessoas. Mas hoje eu entendo. Quando se trata de falar da velha natureza, às vezes ela também está relacionada a um ciclo de amizade. Um ciclo de amizade que não me impulsiona a viver uma vida com Cristo, mas que só me retarda a viver uma vida com Cristo. E era esse o ciclo de amizade. Um ciclo onde as pessoas falavam coisas que não deviam, pensavam coisas que não deviam, faziam coisas que não deviam. Eu não estou dizendo que você não pode ter amigos que não são cristãos. Eu estou dizendo que naquele meu momento de fraqueza, em vez deles terem ajuda, às vezes eles me puxavam, porque eu não estava forte o suficiente para estar no meio deles. E à medida que eu fui caminhando com Cristo, eu fui me enchendo cada vez mais de Cristo. Hoje eu consigo estar no meio deles e ter a mudança que isso gerou neles. Você consegue entender isso? Você é sal da terra e luz do mundo. O que o sal serve? Para salgar. Mas o sal em muita quantidade é capaz de gerar sede. Você já comeu aquela comida salgada e você ficou com sede? Com muito sal. É isso que nós temos que ser. Nós temos que estar tão cheios de Deus, capaz de gerar sede da água da vida nas pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que estão ao nosso lado e dizem, cara, o Brenner está diferente. O Brenner vivia de uma forma, agora ele não está vivendo. O Brenner era talvez um filho desobediente, mas agora o Brenner é um filho muito obediente. O Brenner tirava notas ruins, agora o Brenner tem tirado notas tão altas. Você pensa que não, mas toda a sua postura, ela diz a quem você serve. Como você anda, as pessoas observam como você anda, como você se porta. E dependendo da forma que você se porta, você diz para aquela pessoa, eu sou uma pessoa relaxada, eu sou uma pessoa desobediente. E as pessoas conseguiram ver isso. E à medida que eu fui me enchendo de Deus e caminhando com Cristo, isso foi mudando. A minha postura foi mudando. Porque o Brenner é bom? O Brenner não é bom. Mas tudo que tem de bom no Brenner é Cristo. Aleluia! Tudo Glória! que tem de bom no Brenner é Cristo. Enfim, à medida, voltando para a questão do povo andando no deserto, eu me lembrei de uma coisa agora que eu vi quando eu estava mexendo nas minhas redes sociais. Eu lembrei que, sabe o que é capaz de afundar completamente o seu propósito? É você mesmo. A única coisa que é capaz de afogar tudo aquilo que você constrói com Deus é você mesmo. E eu me lembrei quando o povo, os espiões foram para Jerusalém, se eu não me engano, não foi? Jericó, falei errado. O povo foi para Jericó, não foi? E os espiões foram em Jericó, foram 12, se não me engano. Um dos 12 era Josué e Caleb. E os 10 chegaram e falaram, não, aquela terra tem gigante, aquela mais tem gigante, a gente não vai conseguir vencer.
a gente não vai conseguir conquistar. Mas Josué e Caleb chegaram e falaram: não, a gente vai. Porque não depende da nossa força, porque a nossa força está em Cristo. A nossa força não está em nós, a nossa força está em Cristo Jesus. A nossa força está nele. Então nós vamos até aquela terra e nós vamos conquistar. É assim que tem que ser a sua vida, mesmo que sejam situações difíceis como no deserto, mesmo que sejam territórios difíceis de você acessar, Deus vai te dar vitória. Deus está com você. Você não tem que pensar: eu sou forte ou eu sou fraco. Você tem que pensar: quem luta por você é o Deus que nunca perdeu batalhas. O Deus que nunca perdeu batalhas. Ele vai lutar por você. Isso é poderoso. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Mesmo que as situações estejam difíceis, como no deserto, um lugar onde... Por que o povo, voltando na parte que eu não expliquei muito bem, por que o povo sentia falta de um lugar onde eles eram escravizados? Isso não faz sentido. É porque eles estavam num lugar confortável, num lugar onde eles já estavam acostumados a estar. É como se você... A minha casa é um lugar que eu já me sinto confortável. É um lugar que eu estou confortável para estar. Mesmo sendo um lugar não tão bom de se estar, a visão geral, ela já é confortável para mim. E no caminho do deserto, o povo passava por uma incerteza muito grande. Eles não sabiam como arranjar água, como arranjar comida. Eles estavam à mercê do vento. Essa palavra à mercê do vento é à mercê de nada, não tinha nada. Mas na verdade tinha Jesus. E é isso que o caminho do deserto nos ensina: a confiar em Deus, a descansar em Deus, a depender de Deus. No caminho do deserto nós entendemos que não é pela nossa própria força. Nós devemos depender e confiar naquele que pode fazer. À medida que as coisas ficam impossíveis, onde você não consegue mais chegar lá, você entende: Deus, agora eu entendo. É porque eu tenho que entregar nas tuas mãos e confiar. Aleluia. E o mais o Senhor fará. Glória a Deus. Voltando para a questão de Jericó, vocês já sabem o que aconteceu. Jericó foi conquistada. Aquelas muralhas gigantes foram derrubadas. Esse é o poder de Deus que a gente serve. Aleluia. Alguém pode glorificar a Deus? Esse é o poder de Deus que a gente serve. Não importa quão grande seja a dificuldade, quão grande seja o inimigo, o gigante, a muralha, não importa. Quando você descansa, confia, Deus faz. Aleluia. Mas para isso você tem que o quê? Renunciar. Para você viver uma vida com Deus, você tem que o quê? Renunciar. Para você viver uma vida com Deus, o que você tem que fazer? Obedecer. Moisés, o povo se perguntava: por que só Moisés pode ouvir a voz de Deus? Engraçado, porque quando eles ouviram, eles ficaram com medo. Por que só Moisés podia? Porque Moisés tinha intimidade. Aleluia. Intimidade. Moisés era obediente. Muitas das vezes Moisés queria algo, mas ele sabia que a vontade de Deus para a vida dele era aquilo que devia ser feito. Na obediência, na confiança, na dependência, a gente escuta Deus. Vocês já ouviram aquela frase que fala que Deus não grita, Ele sussurra? Vocês já ouviram essa frase? Por que essa frase é falada? Porque se eu gritar, todo mundo me escuta. Vocês me escutaram? Eu estou sussurrando. Mas agora, se eu gritar assim: oi gente, vocês conseguem escutar? Vocês escutaram o que eu disse para ela? Você escutou ela? O que isso quer dizer? Só consegue escutar quem está perto, quem está próximo. Aleluia. Você entende isso? Aleluia. Você só consegue ouvir a voz de Deus Glória. quando você está perto, Aleluia. quando você está próximo. Quando você renuncia, quando você deixa as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades para seguir as de Deus. E essa obediência te leva a um nível mais profundo. No nível onde você mergulha e você diz: Deus, pode contar comigo, eu estou à sua disposição. Aleluia. E quando você se coloca na brecha e diz: Deus, pode contar comigo, Ele conta contigo. Não é porque Ele precisa, mas é porque Ele te ama e quer te fazer participante Glória, glória, dessa glória. obra. Ele exige
Pregar o Evangelho a toda criatura, essa é a nossa missão. Ele precisa da gente para isso? Não precisa. Mas Ele quer nos tornar participantes. Porque quando Ele voltar, nós, a igreja, nós subiremos com Ele e reinaremos com Ele. Glória a Deus por isso. Porque nós somos merecedores, mas nós vamos reinar muito com Cristo. Óbvio, Ele é o Rei. Estou me lembrando da passagem aqui de Apocalipse que diz que a gente não precisará do sol, porque o brilho do Senhor iluminará a cidade. Você tem noção de quanto isso é poderoso? O brilho do Senhor iluminará a cidade. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. A renúncia, a obediência, a dependência. A vida com Cristo, muitas das vezes, mesmo a gente sabendo determinadas coisas e posturas que a gente deve tomar, a gente não faz. E isso me lembra também um ponto que tem em Efésios, que ele diz que, Efésios 4, que ele diz que levantou um a pastores, outro a diácono e outro, enfim, vários cargos dentro da igreja do Senhor. O que eu quero falar com isso? Que muitas das coisas que eu e o Breno estou falando aqui, vocês sabem. Muitos de vocês têm esse conhecimento. Então, por que muitos não fazem? Porque muitas das vezes a gente não renuncia como deveria. Porque muitas das vezes a gente não obedece como deveria. Você já parou para pensar nisso? O que eu quero dizer com isso? Que Deus levantou um para pastores, outro para diácono, outros para obreiros. Porque ele também explica isso no Efésios 4. Porque é como se nós fôssemos um corpo. Cristo é o cabeça. Você já parou para pensar que nessa cabeça tem o seu cérebro, e sem o seu cérebro, seu corpo não recebe comando? É exatamente isso. Porque Cristo é a cabeça. Sem Ele nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Mas é aquilo, para eu lavar na mão direita, eu não consigo lavar ela sozinho. Eu preciso na minha mão esquerda. É por isso que muitas das vezes não, é por isso que Cristo levantou uns a pastores, a diáconos, a obreiros. O que Ele queria nos ensinar com isso? Porque muitas das vezes eu vou estar muito triste, eu vou estar muito mal, eu vou precisar de uma palavra do meu Pai, dizendo: filho, não desanima, Deus está contigo, filho, continua. É por isso que Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é muito inteligente. Se a gente começa a se aprofundar em determinados estudos da vida, a gente entende o quão perfeito é tudo que Deus fez e tudo que Deus faz. Por que falando, mas por que Ele fez isso? Porque se eu preciso de uma mão para lavar outra, é exatamente isso. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Não se trata disso. Se trata de juntos. Vocês já ouviram lá em Provérbios, se não me engano, Provérbios 21, que fala: como ferro afia ferro, irmão afia irmão. É literalmente isso. Quando eu estou fraco e meu irmão está forte, o que ele faz? O que ele faz dele? Quando eu estou fraco e meu irmão está forte? Ele me ajuda. Exatamente isso. Ele me ajuda. Quando eu estou fraco e meu irmão está forte, ele me ajuda. E muitas das vezes eu não conseguiria sozinho. Mas por causa que o Espírito Santo de Deus direcionou e aquele irmão obedeceu, hoje eu estou aqui. Por causa daquele jovem que me convidou, eu não sei como é que estaria a minha vida, mas por causa daquele jovem que me convidou na escola para ir num culto jovem, eu não sei como é que minha vida estaria se ele não tivesse me convidado, mas por causa que ele me convidou, hoje eu estou aqui pregando, eu estou aqui falando da palavra de Deus e não só pregando, vivendo, que é o mais importante. Se não fosse por causa daquele irmão que se pôs na brecha, deixou a vergonha, a timidez, deixou-se ser direcionado por Deus, por causa que ele obedeceu, hoje eu estou aqui. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você obedece, milagres de Deus acontecem. Até rima nessa palavra. Quando você obedece, milagres de Deus acontecem. Por isso que eu entrei, né, nessa questão da terra prometida. Porque a Bíblia fala que só Josué e Caleb, sem contar
mulheres e crianças entraram na terra prometida. Porque o único capaz de impedir tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é quem? Você. Você é o único capaz de destruir tudo aquilo que, pela sua, às vezes, ignorância, pela sua desobediência, pela falta de renúncia, o único capaz disso é você. E por causa daquele irmão que chegou em mim e falou, essa forma que você está vivendo não é legal. Você sabe, você conhece. Hoje eu estou aqui, o grande milagre de Deus aconteceu na minha vida e vai continuar acontecendo. Aleluia. Assim como também vai acontecer na sua vida, na vida de todos aqueles que estão ao seu redor, estão ao seu derredor, porque eles te observam. E à medida que você obedece, à medida que você renuncia, à medida que você depende de Deus, eles começam a ver na sua vida testemunho. Talvez eles não conheçam Jesus por aqui, por onde conta quem Ele é, mas eles leem o livro da Bíblia, sabem quem? Em você. Glória. E de acordo com a sua renúncia, com a sua dependência, as pessoas vão ler a Bíblia através da sua vida e vai dizer, ela anda tão feliz. Às vezes situações tão difíceis acontecem, mas a vida dela não falta alegria. Aleluia. Mesmo que ela viva em várias dificuldades, eu nunca vi ela passar fome. Por quê? Porque Deus provê. E à medida que você obedece, renuncia e depende. Vocês vão sair daqui com essas palavras na mente. Renúncia, dependência e obediência. Aleluia. À medida que você faz isso, Deus vem em você alguém disposto a fazer tudo aquilo que Ele quer e tem preparado para a sua vida. A reflexão final que eu quero deixar para vocês é: não desperdicem tudo aquilo que Deus fez, que Deus faz na vida de vocês. Tudo aquilo tão lindo. Eu vejo jovens aqui dançando, jovens louvando. Não deixe tudo isso para trás, todas essas bênçãos que Deus faz na sua vida por algo tão pequeno. Às vezes uma mentira que te afasta de Deus. Não deixe o pecado destruir essa história com Deus por causa de algo tão pequeno. A mensagem que eu deixo: vamos depender, obedecer e renunciar. Porque esse é o caminho para que nós sejamos cada vez mais próximos de Deus. E quando Ele voltar, porque Ele vai voltar. Quem crê que Ele vai voltar? Glória. Eu creio que Ele vai voltar. E vai buscar aqueles que são fiéis. Aqueles que... Quem está prestando atenção? Vamos ver. Aqueles que... Cadê a igreja? Aqueles que obedecem e dependem. Aqueles que obedecem e renunciam e dependem. Somos nós, o povo de Cristo, o povo de Deus. Aleluia. O povo obediente. O povo que ama a Deus na medida de deixar qualquer coisa por Ele. Você lembra da história de Abraão e Isaac? O filho da promessa? Cara, velho pra caramba. Ia matar seu próprio filho. É porque Abraão entendeu que a maior riqueza que ele tinha era Deus. Glória. E à medida que ele obedecia, à medida que ele renunciava, à medida que ele dependia, Deus fazia na vida dele. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai ter uma terra que eu lhe mostrarei. Isso é profundo. Você sairia da sua terra, da sua família, da sua parentela para ir para um lugar que você nem sabe. Talvez você não iria. Mas é isso que nós temos que aprender, a ser como Abraão, obediente, dependente. E qual outra palavra? Renunciante. Vai ficar meio feio de falar. Mas nós temos que ser aqueles que renunciam, obedecem e dependem. Porque à medida que nós obedecemos, a nossa vida prospera. E eu não estou dizendo só de bens materiais, mas eu estou dizendo de uma riqueza muito além do material. Porque Deus falava de Abraão. Falava com Abraão sobre a terra prometida. Abraão entrou na terra prometida? Ele entrou, igreja? Abraão entrou na terra prometida? Ele não entrou. Mas ele não sabia que a terra que Deus prometeu para ele é aquela lá. Glória. Aleluia. Então nós vamos ser como Abraão. Nós viemos obedecer, renunciar e depender. E quando Jesus voltar, Ele levará cada um de nós para reinar junto com Ele, para que nós possamos estar lá em Jerusalém celestial, louvando, adorando ao Senhor, dançando, adorando com cânticos, com muita alegria. Eu espero ver cada um de vocês lá, porque mesmo que seja difícil, eu vou obedecer
eu vou renunciar e eu vou depender. É isso que eu recomendo toda a igreja do Senhor também a fazer. Amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vem cá, desculpa. Eu já ia entrar direto aqui. Deixa você fazer esse momento. Irmão, a sua pregação foi tremenda. Nós aqui da igreja do Adventista da Vida. E devemos dar uma lembrancinha para você não se esquecer. Gente, não se esqueça desse primeiro pregado. Glória a Deus. Cadê o que foi arrebatado? É quem ficou? Graças a Deus que não foi arrebatado. Se você tivesse sido arrebatado, nós teríamos ficado na grande tribulação. Não seria nada agradável, não é? Glória a Deus. O Brenner, acertei? O Brenner, ele fez uma aplicação muito interessante. Quando ele falou baixinho no ouvido da... Ele falou baixinho no ouvido da Ellen. E é interessante que pode tocar qualquer coisa aí. E é interessante que quando ele fala baixinho, a Ellen escuta a voz dele. E o Breno disse exatamente, ela ouviu a voz dele porque ele estava perto. E ele aplicou exatamente isso, a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar perto de Deus. E para você estar perto de Deus, você tem que estar longe de algumas coisas. Amém ou não amém? Amém. Para você estar perto de Deus, você tem que estar longe do pecado. Para você estar perto de Deus, você vai ter que estar longe de algumas coisas que muitas vezes é difícil. Como o Breno colocou aqui. Você vai ter que se esforçar pra caramba. Mas o reino de Deus a gente ganha é se esforçando, é lutando. E eu queria, além de fazer essa aplicação do prêmio, eu quero falar uma frase que ela se tornou uma frase fundamental da física. É uma frase de Isaac Newton, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não é? A gente tem aqui vários corpos, porque nós temos aqui vários espaços, não é? Mas ali a gente tem um espaço ocupado pela Ellen. Não tem como eu ocupar o mesmo espaço que ela está. Você que eu sinto que não vai ser nada agradável, né? Sentar em cima dela, né? Para eu ocupar, ela tem que sair. Aí ela sai e vê, para só um pouquinho e sai. Sai desse espaço aí. Isso, sai, isso. Aí agora eu ocupei o espaço. Porque ela saiu. E assim também na nossa vida. Não tem como. Não há possibilidade alguma do pecado e a santidade ocuparem o mesmo espaço. É verdade. Não há nenhuma possibilidade. Para um ocupar, o outro tem que ir embora. Deixe ir. Não é esse o tema? Qual é o tema? Deixe ir. Deixe ir. Para um ocupar o espaço, o outro tem que ir embora. E isso é uma coisa básica para a gente crescer, para a gente avançar. Tem alguém aqui que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ou todo mundo aqui já recebeu?